É isso mesmo, o canal Manhwa do Cauã tá de volta. Agora ver aqui, ele foi traído pelo seu irmão, mas entrou na porta divina do arco-íris 1% de possibilidades de acontecer. Enfim, bora ver aqui este Manhwa para comemorar esta situação maravilhosa que aconteceu. A história começa com um garoto decadente prestes a morrer. E logo ali, na frente dele... E sim, este manhwa também tô vendo, porque o HB tá me falando pra ver este manhwa, não todo santo dia, mas várias vezes. Já falou várias vezes pra eu ver, então vou ver. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Eu coloco dois manhwas, já narrou no caso, que ele não lê manhwa, ele só narra. Tudo manhwa que ele vê é só pra narrar. Estava uma porta capaz de mudar a vida dele inteira. E ele finalmente estava alcançando a maçaneta. Rapaz, tá todo sorrado. Tinham duas pessoas tentando impedir ele de entrar. E disseram pra matar ele de uma vez. Quando ele foi atingido, ele não parou. Mesmo com toda a dor, ele continuou abrindo a porta. Ele pensou que da primeira vez ele perdeu essa oportunidade. Ele pensou que não vai cometer o mesmo erro. Ele vai aproveitar essa porta. Agora essa porta é dele. Então ele entrou se rastejando mesmo. Pensou que mesmo que ele morresse ali, não deixaria essa porta pra ninguém. Ele precisa recuperar tudo o que foi destinado a ele. Então ele se lembrou de um momento de sua vida. Eles estavam vendo a TV. No jornal estava o primeiro jogador ouro do Japão, o Hirasaka Renji. E ele estava fazendo um tipo de entrevista especial. E esse é o Ariaki Subaru, de 15 anos. Ele falou pro Taiga, impressionado, que era o Hirasaka. Mas o Ariaki Taiga falou pra não falar com ele, não. E o Subaru perguntou o que tem de errado. Eles são irmãos, não são? O Taiga falou que eles não são irmãos de sangue. Então falou pra ele não se comportar como se fosse o irmão mais velho dele. Então na TV estavam falando sobre um incidente de liberação da porta de outro mundo que ocorreu no dia anterior. O tempo acabou. Parece meio aquático, meio dinossauro. Do atraso na descoberta de uma porta de outro mundo e uma casa vazia. Resultou em uma catástrofe com 16 vítimas devido às criaturas do mundo subterrâneo libertadas. O Renji falou que infelizmente ele falou que, como todos bem sabem, as criaturas do mundo subterrâneo, que são imunes às armas militares, estão seladas do outro lado da porta do outro mundo. O limite de tempo até a liberação da porta é exibido nela mesma. E uma vez que o cronômetro zera, a porta se abre, liberando uma criatura feroz de outro mundo. E só tem uma maneira de impedir isso. Eles, os jogadores que foram escolhidos pela Porta das Provações, devem invadir a porta do outro mundo e derrotar as criaturas do mundo subterrâneo antes que o tempo acabe. A liberação do dia anterior foi um trágico incidente que nunca deveria ter acontecido. Mas a entrevistadora falou que foi o Hirasaka que derrotou as criaturas libertas, certo? E disseram que com espada golpe, ele acabou com aquele inimigo gigantesco. Mas... se fosse uma espada normal e um pouco enferrujada, parecia muito a do Asta, mas infelizmente não é. Mas o Renji falou que, no entanto, não conseguiu impedir a liberação, e muitos sacrifícios foram feitos. E a entrevistadora falou que de jeito nenhum, se ele não estivesse lá, haveria ainda mais vítimas. Como assim de jeito nenhum? Uma coisa não invalida a outra. As pessoas morreram. Mas podiam ter morrido mais, mas pessoas morreram. Ela tá completamente certo em não em se sentir culpado, mas mostrar respeito às pessoas. E isso eu acho justo. Como assim? Não, as pessoas que morreram não tinham o que fazer, deixa elas morrer mesmo. Que isso? Como assim? Todos louvam os jogadores como seus heróis, mas o Renji falou que para evitar uma próxima tragédia, ele gostaria de pedir que todas as pessoas informassem imediatamente assim que descobrissem uma porta de outro mundo. Eles, os jogadores, protegem esse mundo das criaturas do subterrâneo, com as suas vidas em jogo. E o Subaru pensou que é um herói pronto para arriscar sua vida e proteger as pessoas. Ele falou que os jogadores são tão incríveis. E eu acho que esse cara ainda vai se encontrar com o protagonista, certeza. Certeza não sei, mas pô, quase certeza. Não, mentira, vou dizer certeza mesmo. Mas não acontecer, eu já não vou lembrar, então vai ser certeza. 5 anos atrás, a primeira porta de outro mundo apareceu repentinamente. As pessoas caíram em desespero ao perceberem que as armas militares eram ineficazes contra as criaturas do mundo subterrâneo. E os únicos capazes de derrotá-las são os escolhidos, que conseguiram passar pela Porta das Provações, que apareceu junto com a Porta do Outro Mundo. Esses são os jogadores. São portas diferentes. As portas são classificadas como ouro, prata e bronze. Dentre elas, os jogadores... por isso que eu entendi agora a porta divina de arco-íris. Entendi agora, ok. O jogador de ouro é o mais poderoso, com habilidades de combate incríveis. O que aguarda um jogador assim? Status, honra e também uma enorme recompensa. E os jogadores eram admirados por toda a humanidade. Até que a entrevistadora perguntou pro Hirasaka que tipo de pessoa pode ser escolhida como jogador. O Hirasaka falou que quando estavam dentro da Porta das Provações, foi ensinado que a pureza da alma escolhe os mais fortes. E o Taiga falou: pureza da alma, isso é baboso. Então esse cara aqui nunca vai ser escolhido.
pela teoria. Zera. Ele falou que É um desgraçado com o irmão. todos os jogadores não tem nada de pureza, não. E o Taiga perguntou pro Subaru se não tava certo, só que diante dele estava uma porta dourada. Foi a primeira vez que ele viu uma porta Mostrou a pessoa simpática recebeu uma porta. Aí. bem na sua Ué, mas já não ia receber a porta arco-íris lá na zona? Como assim? frente. Se ele entrar por essa porta, pode ser assim como o Range. Só que no momento que ele foi abrir a porta, o Taiga empurrou ele pra longe, passando na frente. Ele se desculpou com o Subaru, mas ele pegaria isso. Então ele entrou na porta dourada. Que desgraçado! Então, 3 anos se passaram. E lá estava Ariake Subaru, de 18 anos. Nesse momento, amarrado e sendo apedrejado. E é claro, estavam mirando na cabeça dele. Quem acertasse melhor ganhava mais pontos. E falaram pro Subaru se esquivar direitinho, viu? Até que alguém apareceu perguntando se Pera lá. ganhava mais pontos. Esse cara aqui não é o cara que tava tentando matar o protagonista quando ele tava entrando na porta? Não é esse mesmo cara? E falaram pro Subaru Que essa camiseta de aranha é muito icônica. Dá pra lembrarem. É meio bizarro as pessoas usarem sempre a mesma roupa em Manhwa. Eu sei que é pra ter um design mais nostálgico, mas quando paras pra pensar, não faz tanto sentido assim. A pessoa fica com o armário. Se bem que isso é toda a cultura, também eu tô reclamando, mas toda a mídia em livro ou em digital faz isso. Então seria só estranho não reclamar disso e não reclamar dos outros. Também seria sendo hipócrita nesse caso. Então vou retirar as minhas críticas a isto. para se esquivar direitinho, viu? Até que alguém apareceu perguntando se estavam incomodando o Subaru de novo. E lá estava Ariake Taiga. O Subaru pensou sobre ele, o seu irmão mais novo. Agora que eu percebi Subaru igual o Subaru do ReZero. Aquele dia, seu irmão mais novo, Taiga, sobreviveu à Porta Dourada, que ele roubou do Subaru, e se tornou o jogador de ouro mais jovem do Japão. E o Taiga falou que o Subaru é um maldito inseto. Falou que ele tava... Não é possível! Como é que tu rouba o poder do teu irmão e ainda insulta o próprio... Não. sendo maltratado por 3 jogadores de rank cobre de um jeito tão patético. E falou que o seu irmão mais novo dá nojo nele. E falou que ainda bem que não... Amigão, ela conseguiria derrotar as pessoas. Pena que tu tirou a possibilidade são dele. ligados por sangue. Então o próprio Taiga pediu a pedra pro garoto e usou sua habilidade pra acumular energia. Ele usou o braço dourado. E é claro que todo mundo ficou extremamente impressionado com esse poder. É uma habilidade tão poderosa que pode rivalizar com a espada dourada do próprio Hirasaka Range. E é claro que o Subaru tava apavorado. Quando o Taiga arremessou aquela pedra que parecia mais com um meteoro, é claro que ele errou, senão teria matado o Subaru. Só que aquele poder, ele fez as nuvens desaparecerem e o Subaru se mijou nas calças. Se fez as nuvens desaparecer, como é que não fez um corte pelo menos que só lançou o prota voando para outro local? Como é que não aconteceu isso? Tem o poder da aceleração, né? A pedra... Eu não estou louco? Deixa eu fazer essa pergunta para o ChatGPT que ela sabe responder melhor do que eu. É o que eu tava falando, eu tava certo. Logo quando sai da mão, ó aqui, logo quando sai da mão, é que a pedra tem a maior força possível. Então, essa pedra que conseguiu fazer uma força tão absurda que afastou todas as nuvens, pô, o Prota deve ter sido ainda pior. Mas não, o Prota ficou paradinho, não aconteceu nada com ele. Isso daí tá estranho, isso daí foi bizarro. Se conseguiu ter uma força tão absurda que separou todas as nuvens, devia ter matado o Prota, mesmo que não acertasse. É a minha opinião, eu tô errado. Eu tô errado? Ou o Manhwa tá sendo doido? Mas é o Manhwa, Felipe, tu devia... eu sei. Mas é uma curiosidade legal, vai dizer que não é. É uma curiosidade legal. Se pá não, né? Mas enfim. Mas se tu considera uma curiosidade legal, deixa o like, pô. Isso ajuda mais o canal. E tamo vindo. Amanhã vai ter um Manhwa algumas horas. Já vou adiantando. Não vai ser só 1 hora... Não. E o Taiga falou que podia fazer o que quiser com o Subaru. Não é da conta dele. Então ele ficou lá pra ser torturado mais uma vez. Carai, as pessoas passavam, maldito. riam da cara dele, tiravam fotos, dizendo que esse é o garoto que sofria bullying. Que levou mais uma surra dos jogadores. Disseram que ele era tão patético, tão diferente do irmão mais novo dele. Disseram que se estivesse no lugar dele, já teriam acabado com a própria vida. Então, à noite, numa casa bem chique, estava sendo dito no jornal que a porta de outro mundo foi aberta nas cidades de Koto, Suginami e Shinagawa. As restrições de circulação foram levantadas, mas é claro que Ariake Taiga... Faz sentido isso ser mostrado na televisão quando as portas aparecem, porque os problemas que acontecem durante a nossa vida são mostrados como por exemplo, criminalidade, trânsito, são demonstrados na televisão. Portas não seriam diferentes, ou estou errado? Eu acho que faz sentido aparecer na televisão quantas portas apareceram e onde apareceram, para as pessoas terem cuidado sobre.
de várias dessas portas. E nesse momento estavam comemorando. E eram os pais do Taiga, dizendo que estavam extremamente orgulhosos dele. E a mãe falou que ele é um filho tão bom, ajudando seus pais, mesmo sendo um estudante ainda, como ela esperava. Ajudando os pais, né? E atrapalhando e estragando a vida do filho. Do irmão, no caso. Esperava do seu sangue. Ela tá tão feliz por ter colocado ele no mundo. Ela falou que diferente daquele garoto inútil que o marido dela colocou no mundo. Inútil! Se não fosse ele, tu não tinha nada, mulher desgraçada. Ele falou que, o Subaru é um fracasso completo. E nesse momento, ele tava na sua casa, extremamente pequena. Eu fui morar sozinho, porque... Na moral, eu acho que é melhor morar sozinho do que morar com esses caras. Taiga falou que sua garrafa tá vazia. Não tem outro jeito. Ele supõe que vai ter que mandar alguém comprar. Então ele chamou pelo Subaru, que morava numa cabaninha do lado. Separou. Não é que mora sozinho. É como se fosse um cão esteja lá fora. É qualquer coisa. Da grande casa. O Taiga falou pra ele comprar mais água lá porque acabou. E falou pra não comprar a marca errada. Mas o Subaru falou que tá estudando. Só que o Taiga falou que mesmo que ele estude, é inútil. Porque ele vai continuar sendo seu bichinho de estimação na gaiola de inseto dele pra sempre. Eu não sei nem o que dizer. Então o Taiga... Vai ficar meio escuro agora, rapaziada, aqui desse lado. Mas é só pra depois ficar mais claro. Deixar carregando dinheiro na cara dele. E o Subaru, depois de comprar as águas, se perguntou o que ele quis dizer com pra sempre. O Subaru falou que isso não vai durar pra sempre, muito tempo. infelizmente. Ele se perguntou se ele realmente vai ficar pra sempre pelo resto de sua vida naquela gaiola de inseto. Por que não vai falar com uma pessoa de também Porta Dourada pra explicar a situação e tudo o que tá acontecendo? Não seria legal? Ele sofre com calor escaldante no verão e com o frio cortante do inverno, ao mesmo tempo sendo maltratado pelos pais que o chamam de inútil. Ele se perguntou se ficaria a vida toda comprando água pra ele que nem um insetinho. Ele pensou que não quer essa merda. E porque sempre ele pensou que se pudesse recomeçar a sua vida, não teria dado aquilo. Pô, mas de tudo que tu passou e já foi mostrado na obra até agora, a pior coisa que tu passou é comprar água? Rapaz... Eu compreendo, a atitude que te deram pra comprar água foi escrota. Concordo plenamente com isso. Mas, rapaz, vamos ser sinceros entre mim e teu irmão. De tudo que tu passou na escola, tu tá traumatizado, que, meu Deus, vai ser pra sempre isto. É, comprar água. Não ficar pelado na escola com pessoas atirando pedra. O problema é comprar água. Aquela porta dourada pra qualquer um. Ele falou que é melhor morrer do que ter esse tipo de vida. Até que aqueles valentões da escola apareceram, dando boa noite pro inseto. Disseram que... Oxe, o Hakari da Shopee! Tipo de vida. Até que aqueles valentões da escola... O Hakari da Shopee! Apareceram, dando boa noite pro inseto. Disseram que é uma enorme coincidência encontrarem ele aqui. Eles estão muito cansados depois de voltar da... Quem não percebeu, o Hakari de Jujutsu. Destruição de uma porta de outro mundo. E o outro falou pra olhar pro Sawatari. O Subaru não percebeu que ele vai ficar com cicatrizes por conta dos monstros do outro mundo? Ser um rank bronze é bem difícil. E falou pro Subaru sair com eles, só pra dar uma relaxada. Só que é claro que o Subaru saiu correndo dali. E o Sawatari tava com a cara doendo e ardendo por conta daquelas feridas. E o outro perguntou se ele não quer ir pro hospital primeiro? O Sawatari falou que não. Primeiro quer torturar e matar esse inseto. Não tem por que se... segurar, até porque eles têm a permissão do irmão dele. Enquanto o Subaru tava correndo, rapidamente foi acompanhado pelos jogadores. Eles têm poderes. Então, logo, ele recebeu o primeiro corte no seu braço. E aqueles maníacos pareciam hienas em volta do corpo dele. E o Subaru se perguntou se planejam matar ele. Ele pensou que não quer morrer. Ele pensou que deveria morrer nessa vida. Mas quando o momento finalmente chegou, ele percebeu que não queria morrer. Até... Óbvio! Ninguém quer. Então ele foi jogado num beco pelo Sawatari, chutado no chão como um inseto que ele é. E logo ele começou a ser linchado. Ele voltou a... pra essa cena do início. Ser pisado, assim como sempre foi. O Subaru pensou que finalmente... É escroto a cara que o cara faz. Ela com a língua pra fora, como se fosse um sorriso. Olha como eu bato. E voltou a ser pisado, assim como sempre foi. O Subaru pensou que finalmente morreria. Bizarro. Disseram que ele é muito fracote, não dá nem graça. O Sawatari falou que já tá na hora de matá-lo, não é? Então ele invocou a sua rosa vermelha, uma esfera flamejante.
que Solitaire falou que já acabou pra esse parasita maldito. Só que nesse momento, diante de um dos valentões, ele viu uma coisa estranha se formando na frente dele, até que de repente ele foi partido ao meio. E o que partiu ele ao meio e o matou foi uma porta de bronze. E se perguntaram que porra de porta é essa? Se perguntaram por que uma porta de provação apareceu aqui. E o Subaru se perguntou se era uma porta de bronze, até que de repente ela se rachou e se mostrou ser uma porta de prata. Logo depois... Pera, mas isso não aconteceu com a outra? Apareceu, a outra que era pra ser pra prota, virou logo dourada, não veio quebrando. Ouro. E diante do Subaru, ela se transformou novamente. Não era mais uma porta de ouro, era uma porta arco-íris. E o Subaru pensou que nunca viu uma porta arco-íris. O Solitaire se perguntou se essa cor é mais poderosa que a dourada. Mas o Subaru pensou que isso poderia recomeçar sua vida do zero. E os valentões falaram que aquele merda já tava na porta. E o Subaru tava abrindo a maçaneta da porta arco-íris. E disseram que aquele maldito tava pronto pra abrir a porta. E é claro que queriam matá-lo antes que ele pudesse fazer isso. Mas o Subaru pensou que a porta apareceu pela segunda vez diante dele. E ele não pode repetir o mesmo erro. Mesmo sendo atingido, sendo partido ao... Eu não entendi. Isso não faz sentido nenhum. Rapaziada, vocês perceberam a incoerência aqui ou foi só eu? Olha aqui, eles estão atacando nas costas. Vocês não vendo, estão atacando de trás. Só que quando vamos ver onde é que a porta apareceu, que cortou o cara no meio. Aqui. Ela tá no meio. O pessoal tá um do lado, o outro do outro. Como é que estão atacando as costas do prota? Eu não entendi isso. Eu compreendo que aparecer um portal no meio da pessoa foi maneiro, foi legal, eu admito. Mas porra, não faz sentido. Só não faz sentido isso. Como é que atacou? Da porta arco-íris. E disseram que aquele maldito tava pronto pra abrir a porta. E é claro que queriam matá-lo antes que ele pudesse fazer isso. Mas o Subaru pensou que a porta apareceu pela segunda vez diante dele. E ele não pode repetir o mesmo erro. Mesmo sendo atingido, sendo partido ao meio, se lembrando de tudo o que aconteceu na sua vida, sendo chamado de maldito inseto. Ele pensou que dessa vez a porta seria dele. Então, mesmo com os outros tentando impedi-lo, ele passou pela porta. Ele pensou brabo! As pernas! Que morresse, não entregaria essa porta pra ninguém. Ele tem que recuperar tudo. A força, o status, a honra e o dinheiro que foram tomados dele. Tudo o que deveria ser dele. Então o Subaru foi recebido pelo sistema. E diante dele, uma criatura apareceu, dizendo que a prova do arco-íris começaria agora. Então, a partir desse momento, foi quando sua história começou. Então, aquela criatura, com sua longa garra, enfiou o dedo na cabeça do Subaru. Então, ele eletrocutou o corpo do Subaru, atualizando o sistema e reparando o corpo danificado. A miopia dele foi corrigida. As pernas se regeneraram completamente. E o coração e pulmões do Subaru foram reanimados. Ele abriu seus olhos e voltou a respirar. E quando deu seu primeiro suspiro depois de voltar à vida... Até a roupa foi mudada, pô. O cara é muito simpático. Tava toda chapunhada de sangue. Tá limpinho, tá de boa. Até curou, que ela tava rasgada, que cortaram aqui o braço. Ela pegou lá a linha, começou a cozer. Esse cara é brabo. Demôniozão pica. Se deparou com a... Demônio pica... Eu não disse isso de propósito. Foi sem querer. Não foi referência a Chainsaw Man, rapaziada. Foi sem querer. Aquela criatura feia pra caralho. É claro que ele tomou um susto e saiu correndo. Mas a criatura só se afastou em silêncio. E o Subaru, olhando ao redor, se lembrou do que tinha acontecido com tudo ele. vermelho. Ele se lembrou que atravessou a porta arco-íris. Significa que agora ele estava dentro da porta. Então aquele cara é o mestre da porta. Ele se lembrou da entrevista do Hirasaka. A entrevistadora perguntou o que acontece dentro de uma porta. E o Hirasaka falou que no caso dele parecia um castelo medieval, onde a superfície era de ouro. Provavelmente o local de residência do proprietário da porta. Ele falou que cada sala por trás da porta das provações tem um líder dentro dela. E para se tornar um jogador, precisa ser reconhecido por esse líder. O objetivo é superar... É o Ingrid da Shopee. A espada é maneira, mas, pô, a armadura é feia pra desgraça. A prova dele. O Subaru Eu gosto daquela coisa vermelha, saindo do capacete e a capa. A capa é legal. Mas o resto, esse dourado aí, eu curto a cor dourada, mas em muita quantidade fica feio. Percebeu que aquele na frente dele era o proprietário da porta arco-íris. E ele se perguntou que prova vai ser essa. Ele se lembrou que a prova do Hirasaka era a prova de um cavaleiro dourado. Ele foi reconhecido ao lutar contra ele num duelo de espadas. E assim recebeu o seu poder. Pô, mas não é muita desvantagem não. Um ser absurdo. Parece ser um ser absurdo. Para ter esse dinheiro, pô, parece ser uma divindade praticamente. Conseguir lutar contra ele e
Tem de ganhar ou é só batalhar? Daí, no meio da entrevista, ele invocou a espada dourada dele. E o Vixe! Subaru pensou que o objetivo da prova é tocar o proprietário. Então ele precisa tocar naquele cara. Só Ele isso? parece mais com É só entre aspas. monstro. Só que o bicho é Teoricamente o Prota já passou, porque o cara tocou nele pra reanimá-lo. Então, ambos já aconteceu. Então, quando uma pessoa toca na outra, a outra toca por vice-versa. Ou tô errado? um arco-íris estava muito insatisfeito, suspirando. E ele falou pro Subaru e perguntou quanto tempo ele vai ficar parado ali. O corpo dele deveria ter se recuperado completamente. E agora o cérebro dele é que tá quebrado? O Subaru falou que... não, ele tá bem. E o bicho falou pra se apressar logo e vir enfrentar ele. Essa é a prova, não é? Então falou pra se apressar logo, ele não se importa muito. Se conseguir tocá-lo com um golpe, vai dar o seu poder. É simples assim. Mas o Subaru perguntou quem exatamente é ele. Ele falou que... Irmão, trata disso depois. Depois vira, sei lá, um Sukuna da vida, fica dentro do teu corpo, pá. Como é que é? Eles ficam com a alma lá dentro bisolhada no mundo real? Ou é só toma os poderes de vaza? O que os caras ganham com isso? Só existem 3 tipos de porta. Uma ouro, prata e a bronze. Ele nunca ouviu falar da porta arco-íris. E o bicho perguntou qual a importância dessa merda. Então invocou uma rajada de poder que quase cortou o Subaru ao meio. E saiu destruindo a sala e o fundo dela. O Subaru percebeu que era impossível tocar esse cara. E o bichão falou pra se apressar logo. Ele quer acabar logo com isso pra ir dormir. E o Subaru, tremendo de medo, falou que tudo bem. Só que as pernas dele estão tremendo demais pra ele se levantar. E o bicho perguntou como é que é. E ele perguntou por que escolheram um cara como o Subaru. Ele falou que tecnicamente não pode ajudar, mas vai dar isso aí pra ele. Então presenteou com uma espada vermelha. Não só isso, como uma chuva de armas vermelhas. Caralho! Muito foda! O Subaru ficou completamente... Será que é feito de sangue ou é rubi? apavorado, só que nenhuma das armas caiu sobre ele. Era pra ele escolher. O bichão falou que se o Subaru tinha medo de tocá-lo, era pra usar uma dessas coisas aí. Se não funcionar, era pra encontrar outra porta. Era só virar à direita, entrar pela porta e voltar pra casa. Se ele voltar pela porta, ele vai parar o teste. E o Subaru... Não, não é possível. O Prota fizer isso, eu nunca vou perdoar esse protagonista de merda. Se eu fizer isso, é um desgraçado. Porra, ficou toda a vida se culpando por não ter a chance. Quando tem a chance, faz bosta. Não, aí não. Você perguntou se tinha que tocar. Não, fazer bosta é entendível, mas não tentar é loucura. Esse cara, ultra poderoso, ou talvez voltar pra sua vida anterior. Então, encarando o seu passado, ele preferiu se levantar. O bichão perguntou se ele tá sério. Sim. O Subaru tava voltando pra porta. Não! Não! E o bichão arco-íris falou que tá impressionado. Ele abriu a porta porque queria poder, não foi? O Subaru pensou que é verdade, mas ele tá com medo. Todos aqueles que... E daí? Tu não vai fazer uma coisa quando estás com medo? Eu tinha medo quando eu criei o canal. Eu tinha medo quando eu sofria bullying na escola. Mas não ia deixar de ir pra escola por causa disso. Não ia deixar de ter um futuro por causa disso. Tá maluco? Poder. Tu tens a chance que tu sempre sonhou por 10 anos, sei lá, 15, e tu vai desperdiçar porque... medo? Por medo? O bichinho falou que ele é um insetinho mesmo, não é? Não. Quando o Subaru escutou isso, se lembrou de todas as vezes que escutou isso durante a sua vida. Foi chamado assim pelo seu próprio irmão que roubou todo o poder dele. Foi chamado assim pelas pessoas que tentaram matá-lo. Foi chamado assim por toda a sua vida, por todos. E o bichão arco-íris falou que pra ele tanto faz. Ele pode viver o resto da vida dele miserável, se arrastando, que ele não vai se importar. Mas tem um porém. Ele tem que assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Ele Tu sempre vai ter de assumir, não é só nessa situação, não. Isso vai pra tua vida também, irmão. Tu também vai sempre ter de assumir as tuas responsabilidades. Mesmo que não tenhas 18 anos, tu vai ter de assumir, irmão. Podes não ser a responsabilidade de coisas mais básicas, mas tu vai ter de assumir. Ah, não estudei hoje. Vais ter de assumir a responsabilidade de ser mais burro amanhã. Mais burro não, mas de não ser mais inteligente amanhã. Ah, não fui caminhar. Vais ter de ter a responsabilidade quando tiveres 70 anos, não ter uma capacidade tão boa quanto terias se tivesse caminhado nesse dia. Todas as coisas que tu fazes hoje constrói o eu da amanhã. Isso é óbvio. vai envelhecer como um inseto. E o Subaru bateu contra a porta e perguntou o que tem de errado nisso. E perguntou que merda é essa. Ele falou que todas as pessoas poderosas são arrogantes. E o bichão arco-íris... Não é questão de ser arrogante, é tu mostrar a verdade na cara. Tu mostrar, ó, isso é verdade, toma, olha, toma, para ver se tu acordas. É mais nesse sentido. Esse cara aqui não tá te querendo ofender, ele tá te mostrando por que tu tá tomando essa escolha. Tu tá sendo irracional, tu tá agindo na emoção, isso é errado. Tava ficando interessado. O Subaru falou que acham que pode fazer qualquer coisa só porque tem poder, acham É literalmente isso. A vida é assim, irmão. Prazer, vida. normal chamar as pessoas de insetos. E o bichão falou... Irmão,
Não, é assim. Tu acha que não é assim? Tu acha que se um chefe fosse lá e chamasse a pessoa que ele emprega de inseto, tu não vale nada? Acha que ele podia fazer alguma coisa? Tu acha que é um anime que a pessoa ia estar gravando nesse momento e ia mostrar para a polícia e isso ia valer alguma coisa? Tu acha que isso ia acontecer? Pô, de sacanagem, irmão. Infelizmente, quem tem poder é a pessoa que manda no mundo. Quanto mais poder, mais tu manda. E isso é a verdade. Que é claro que é normal. O Subaru falou pra não fazer ele perder tempo. Dói quando ele é acertado todas as vezes. Dói quando ele... Então, revida! Revida! Não é tratado como um ser humano. E Ué, e achas que eu não sei como é isso? Achas que eu não... Irmão, as coisas não vão mudar se tu não mudares. perguntou por que ninguém entende ele nessa merda. Eu entendo, irmão, mas não é assim que funciona. Tu achas que ignorar o sistema vai fazer que ele magicamente também desapareça? Não é assim que funciona. Não pode colocar os teus problemas debaixo do tapete. Assume O eles. bichão arco-íris perguntou se o inseto ficou irritadinho. E o Subaru mandou esse monstro calar a boca. E partiu pra cima Vai pra dele. cima, Até isso! ficou confuso. O Subaru falou que era Finalmente! melhor se apressar e dar esse poder logo pra ele. Então ele socou a cara do bichão. Mas ele se defendeu. Uma barreira de arco-íris protegeu ele. E o Subaru se perguntou se isso categoriza como um golpe. O bichão arco-íris disse que ele colocou todo o seu poder nesse golpe. E foi incrível. Foi maravilhoso. Foi? O bicho falou que sentiu ódio extremo no punho dele. Ah, Ele não. emocionalmente, Ele não estava errado entendi. no final. Ele nunca esteve. E falou que sim, o Subaru conseguiu. Vai adquirir o seu poder. Então, a criatura mordeu o ombro do Subaru, fazendo ele gritar assim que de funciona? dor. Só que uma aura vermelha começou a emanar Ih, é preto de sangue, sabia? Se tá mordendo, é sangue, né? do seu corpo. O Subaru se perguntou se ele vai morrer. Ele prometeu dar o seu poder, mas ele vai morrer agora? Então o Subaru mordeu ele de volta. Ele vai pegar o poder pra si mesmo. Brabo! O bichão arco-íris Aí sim! falou que nunca viu ninguém tão interessante quanto ele. Então vai dar um serviço extra. Logo, aquele poder vermelho começou a se tornar arco-íris. E o Subaru sentiu tanta dor que caiu no chão paralisado. O sistema falou que ele conseguiu superar a prova. E o seu corpo estava sendo reconfigurado para de um jogador. A criatura desejou boa sorte para o Subaru. E ele tinha perguntado antes quem ele era. O seu nome é Venkish. E ele achou o Subaru... Venkish. Venkish. Tô pensando o que esse nome pode simbolizar, porque muitas vezes as letras que os autores e pessoas usam as letras, e principalmente a letra inicial, representa muito o que o personagem pode ser no futuro. Isso é uma simbologia. Por exemplo, quando o personagem é muito forte e vai ser muito bruto, vai usar muitos R's. Se a pessoa é muito nobre, se é um elfo, por exemplo, geralmente tem muitos F's, V's, e aqui que tem Vanquish. Então, sei lá. Será que vai ser uma pessoa importante para o mundo? Por isso, se é uma pessoa nobre nesse mundo? Um rei? extremamente interessante. E falou isso logo antes de desaparecer. O sistema avisou Ixi, que vira no Thanos. fim da Mas é ela que próprio estava instalando. prova, Ariake Subaru se tornou um jogador de nível 1. Que Agora, negócio legal. ele é um vampiro Pô, eu esses magoados estão me interessando bem, estão me conectando legal. Que coisa bacana. progenitor, herdando a Vampiro! Sabia que era sangue. Sangue eu rubi quando eu vi as armas. habilidade de Venkish. Então, o Subaru Deixa eu ver como é que se lê. vampiro progenitor. Venkish. É que... Parece uma mistura, porque Q é uma... Essa letra aqui é uma letra que tem muito... É como se fosse um soco. Vem que... Parece... Dá um murro quando tá a falar. Parece que a frase está tranquila e de repente vem uma coisa que acentua um pouco a letra. Vem. Parece tranquilo, mas vem. Quando vem quish, parece mais uma porrada. Que dá uma... Sei lá. Pode ser um personagem... só pelo nome. Parece um personagem importante, mas muito arrogante. Ou prepotente. Ou que age no impulso. Mas nesse sentido. Genitor, herdando a habilidade de Venkish. Então, o Subaru acordou com o nome dele na cabeça. O sistema Olha falou o olhinho dele, que ele a adquiriu a pupila. habilidade modelo de sangue e uma habilidade Que isso bônus faz? chamada Opa! arco-íris. Ele conseguiu as seguintes habilidades adicionais: usurpador de sangue, aqueles que odeiam a glória
e aqueles que caminham sob o sol. Nesse momento, a porta das provações desapareceria, e ele tinha 30 segundos para sair dali. O chão estava praticamente desmoronando diante dele, e Subaru não conseguia mover o seu corpo. Então, ele caiu no abismo. A porta se quebrou. E o Valentão falou que se a porta se quebrou, quer dizer que o Subaru não passou da prova. E o Sawatari falou que depois disso tudo, ele ainda falhou. Só que então, uma rachadura interdimensional arco-íris apareceu. E de dentro dela, o Subaru surgiu. E ele tava inteirinho. O pessoal falou que ele tá de volta, mas tá tudo ferrado. E o Sawatari se perguntou se ele virou um jogador. E lá estava o Subaru, agora com seus olhos curados da miopia. E é claro, o ponto que nem é tão importante assim, eles estavam brilhando em arco-íris. Mas isso dá pra relevar. E o Sawatari dá, quer dizer, não dá pra relevar não, é foda. Muito legal. Ele perguntou como ele pôde se tornar um jogador. Olha, RGB, tem mais FPS. E o Subaru percebeu que era verdade. Agora, ele é um jogador. Ele recebeu... Literalmente tem mais FPS, agora eu ver bem, então consigo ver melhor quantos FPS tem, né? O poder do Venkish. Então, no momento que o Sawatari tentou atingir ele, o Subaru conseguiu se esquivar muito rapidamente. Né? E o Subaru falou pra parar com isso. O Sawatari perguntou como ousou roubar a sua porta. Mas o Subaru... Só que é claro que não, a porta era dele. Quando o Sawatari atacou novamente, é claro que o Subaru tava com medo, mas os seus olhos, seus novos olhos, conseguiam ver os movimentos de Sawatari com fluidez, como se fosse câmera lenta, percebendo cada movimento dele. Então, com isso, ele facilmente se esquivou do golpe da katana dele. O Subaru pensou que agora ele conseguia ver. Ele pensou que o Sawatari, é claro... Tá parecendo o golpe do Akarun, que ele faz assim depois dá o socão. Também é um jogador. É sinônimo também, eu sou no manhwa. No manhwa não, no mangá. Os movimentos dele são mais rápidos do que uma pessoa normal. Só que mesmo assim, o Subaru conseguia ver claramente cada golpe. Tava se esquivando de todos eles. O outro cara... Se tu consegue desviar, vai atacar, irmão. Para de ficar só olhando. Eu tava impressionado. E o Sawatari muito puto. O Subaru pensou que finalmente poderia se esquivar. E ele segurou a mão do Sawatari que tava com a espada e falou pra parar com isso. E ele percebeu que o... Irmão, a pessoa tá tentando te matar. E tu diz pra parar com isso. Não, tu não é otário, mas porra, que maluquice é essa, irmão? A pessoa tá... E tu diz, irmão, parou. Que isso? O Subaru tava se tremendo todo. E ele falou que o Subaru é um desgraçadinho mesmo. E perguntou se ele tem ideia de quem é o braço que ele tá segurando. E o Subaru se apavorou novamente. O Sawatari... Faz sentido o Prota não mudar do dia pra noite. Eu até prefiro, mas eu fico alucinado do quanto o Prota era estranho no passado. Ele sabia que ele ficava apavorado mesmo. E aí agora? Não sei se vai mudar no futuro. Eu não gosto quando o protagonista ganha o poder de agora. Sou foda, agora eu mereço e humilho todo mundo. Me respeitem. Eu sei que o sonho do oprimido é ser opressor, mas eu acho que a transição tem que ser pelo menos mais gradual. Se virar do dia pra noite é só com trauma. De resto, eu acho estranho. Mesmo tendo poder agora. Então acertou uma joelhada em cheio na barriga do Subaru. E quando tentou acertar com um soco, ele se esquivou. Apesar disso, o Sawatari deu outro golpe. Mas o Subaru percebeu que isso não doía. Nem um pouquinho. Então o sistema não avisou da sua vitalidade. Sua barra de HP. Pô, mas tirou um pouco. Como assim não doeu, rapaz? Irmão, se uma coisa tira... Quantos por cento? 10% do teu life na vida real, puta, é um socão. É um socaço. Atualmente ele tava com 155 de 173 de HP. E a sua mana era 131. O sistema falou que quando o HP dele chegasse a 0, ele seria incapaz de se mover. Então era pra lutar com o seu máximo. Ele se perguntou se isso é um tutorial? Agora ele tá entendendo. É assim que um jogador vê o mundo. Ele consegue ver a trajetória, a distância, os status... Caralho, não. Ubisoftzão do manhwa, não. Ubitizaram o manhwas, porra. Tem tela, tem distância, tem tudo. Não, que coisa horrível, meu Deus. Tu vejo, se tu é despertado nesse mundo, tu tá num jogo da Ubisoft, é isso? Cheio de uma rede toda poluída. Rapaz. O mapa, tudo. Ele se perguntou se foi por essa razão que aquele golpe não doeu nem um pouquinho. O Subaru pensou que não, tem doer, por amor de Deus, tirou 10% do teu life. Como é que não doeu? Cara, ele é um jogador. O Sawatari tava ficando desesperado. O amigo dele ainda mais. E falou que tem certeza que o Subaru agora pode ver o menu de status. O Sawatari mandou ele calar a boca. Nunca que um insetinho desgraçado que nem ele, que se mijou hoje de manhã, vai matá-lo. Então ele usou novamente a sua rosa vermelha, tentando queimar o Subaru. E quando ele foi atingido em cheio pela explosão, na verdade, ele tava inteiraço. Ele só sentiu... Inteiraço, porra! Caralho, tá sangrando. Pera, não tá sangrando, calma. Um pouquinho de calor. Ele pensou que morreria, mas o HP dele foi pra...
Tá sangrando da cabeça, como é que tá A inteiraço? 121. Ele pensou que se fosse acertado mais algumas vezes, isso seria perigoso. E o Sawatari Eu acho que tá perigoso, irmão. Se tu perde 30% do teu life, porra. Mas por que eu tô chamando de life e não vida? Enfim. Por que tu não tá achando de boa? Tá achando de boa? Perdi 30% da minha vida. Eu não sei quanto é que ela vai recuperar. E tu tá achando qualquer coisa, tá tranquilo. perguntou se tá tirando com a cara dele. Ele sobreviveu. A rosa vermelha pode literalmente destruir um carro. E o Subaru foi acertado e só isso de dano que ele levou. E o outro valentão perguntou pro Sawatari se eles não deveriam fugir. A porta que ele entrou era mais forte que ouro. Mas ele falou que o Subaru tá nível 1. Eles conseguem vencer. Eles têm que parar enquanto ele tá no nível 1. Tem que matar ele aqui mesmo, antes que ele se torne um monstro. E o Subaru percebeu que eles estavam discutindo alguma coisa. Ele pensou que deveria fugir, não é? Mas então ele foi preso pelo fio da habilidade. Aquela era a teia cinza. E o Subaru percebeu que era difícil rasgar aquilo. E o Sawatari aproveitou a brecha para atacá-lo com sua katana. O Subaru pensou que isso era bem ruim. Ele precisa de uma habilidade. Irmão, tu conseguiu uma porta tão poderosa e ficou aí parado. Não agiu contra a pessoa que tá tentando te matar. Priuris, para, por favor, para. Caralho. Eu compreendo não saber fazer as coisas, não saber usar o poder. Mas, pô, a pessoa tá te atacando. É primal do ser humano se defender, se esquivar. Isso tu fez, mas depois de perceber que está em perigo, é normal ou atacar ou fugir. Mas tu ficou parado. Eu entendi se tu fugisses, tudo bem, faria sentido. Compreendia perfeitamente, mas tu ficou parado, fazendo nada. Tu não tentou fugir. Tu só ficou parado. Habilidade, alguma coisa assim pra se defender. Só que o problema é que ele não sabe usar uma habilidade. Então nesse momento sangue foi jorrado, mas não o dele. Da sua pele, de onde estava o seu próprio sangue, lâminas surgiram. Que não só defenderam o golpe do Sawatari, como atingiram ele na cabeça e no peito. Essa era a habilidade do Venkish, o molde de sangue. E o Subaru se perguntou o que o Venkish estava fazendo aqui. O Venkish falou que esses caras são muito entediantes. E só dessa vez vai explicar como usa o seu poder. Com um molde de sangue, ele pode manipular o estado do sangue. Como é que ele tirou o chapéu e não matou a pessoa? Eu queria saber isso. Só com a espada. Por 10 segundos. O sangue se transformou numa espada agora há pouco. A espada que defendeu ele. Agora, o Subaru tinha de imaginar o resto. É só usar a criatividade. Quando o Sawatari foi atingido, poder baseado em criatividade? Curti! As teias se soltaram do corpo do Subaru. E o Venkish falou pro Subaru alimentar a raiva que ele tem. Então ele quase foi atingido. Vira magneto, tira o ferro da pessoa. O olho pela lâmina do Sawatari, mas se esquivou. Ele estava sendo chamado de criatura, mas dessa vez monstruosa, não um inseto. E o Subaru perguntou por que ele continuou atacando, mesmo nesse estado. O Sawatari falou que ele perdeu a sua porta por conta do Subaru. E o Kunisaki também morreu. Agora ele tem que morrer. Ele é um assassino. O Subaru falou... Mas ele não fez nada. Que não. Eles tentaram matar primeiro. O Sawatari falou que teria sido melhor se ele tivesse morrido dentro daquela porta. Ninguém sentiria falta dele. Ninguém precisa dele. O Subaru fechou os olhos e pensou que isso é verdade. Mas ele alimentou a sua raiva. Assim como o Venkish disse pra ele fazer. E o Subaru falou que eles são todos malditos egoístas. Então acumulou seu poder arco-íris. E preparando um soco, mesmo diante da lâmina, ele a quebrou completamente e amassou a cara do Sawatari com um socão. Foi tão poderoso que ele... Eu acho bizarro. A pessoa diz, irmão, tem de poder de sangue, foda, usa. E o cara diz, socão. E saiu quicando nas paredes. Como? E quando o corpo dele caiu, tava praticamente morto. E o Subaru tava extremamente possesso. E o outro se perguntou se ele fez isso com um só golpe. O outro tentou se proteger com a sua teia. Mas na verdade, ele pegou o corpo do Sawatari e saiu dali. O Subaru se perguntou se ele fugiu. E o outro cara se perguntou que diabos foi aquilo. Ele derrotou o Sawatari com um soco no nível 1. Ele se perguntou de que monstro ele conseguiu esse poder. Mas o Subaru se perguntou se acabou. Ele ganhou? Ele falou que ganhou. Sim. Mas o que ele faz com essa merda toda? Tem um monte de coisa destruída, um corpo partido ao meio, e ele não faz ideia do que fazer com isso aqui. Então, na manhã seguinte, a polícia encontrou o corpo e ficou horrorizada. Disseram que esse corte... Ainda bem que o Prota não tocou nele. Ainda bem. Pois com certeza não foi feito por um ser humano. Talvez tenha sido obra de uma criatura das profundezas. Só que alguém apareceu na cena do crime, dizendo pra não se preocuparem. Era o próprio Hirasaka Renji. Ele falou que verificou os arredores. E não tem nenhum sinal de criatura.
criatura. Mas então o policial se aproximou com a ficha do cara que estava morto ali. É uma carta de inscrição de jogador, Kunisaki Shotaro, jogador de rank bronze. E o Hirasaka pensou que para partir um bronze ao meio, o culpado é no mínimo tão poderoso quanto um jogador de prata. O coração dele tá extremamente agitado. Tecnicamente não é o coração dele, e sim o coração do Ludwig, o proprietário da sua porta. O Hirasaka falou que tanto interessante. faz, vão pegar o culpado o mais rápido. Ah, então realmente tem uma pessoa ao lado falando as coisas. Então eu sou o do protagonista que é otário mesmo, que eu só, você fala isso aqui e não fala mais nada. Ok. Possível. Até porque não é hora dos jogadores lutarem entre si. O dever dos jogadores é destruir o máximo de portas possíveis antes que aquela abominação do relógio celestial chegue a 0. E nesse momento os segundos estavam passando. Logo, a destruição chegaria a esse mundo. Enquanto isso, em casa, lá estava o Taiga. Ele se perguntou se o Subaru não voltou até agora. Já é de manhã. Ele pensou que isso é estranho. O Subaru nem leu a sua mensagem. Até que no celular ele viu uma notícia. Um jogador cobre foi encontrado morto em Tóquio. E o Subaru se perguntou se um jogador morreu? E ele percebeu que esse cara era um dos caras que bulinava o Subaru. Até que ele pensou que nem fudendo. Então ele ficou tudo fodendo! Tudo e destruiu aquele galpão. Ele se perguntou se o Subaru se tornou um jogador. Então, enquanto isso na cidade de Shinagawa, no quartel-general da Federação de Jogadores do Japão, é explicado que esse é um lugar para jogadores despertados e da organização. Gosto tanto de ver o Atari se com que controla os portais. E lá estava o Subaru se perguntando se todas essas pessoas eram jogadores. Daí ele foi para o registro de novos membros e encontrar com essa recepcionista super fofinha, atenciosa e educada. Legal. Que perguntou: rapaz. Não, é muita loucura minha falar que ela... Mas, pô, ela tem 2 coisas de ouro. Será que ela não tem algum poder de ouro? Se ele querer se registrar, isso... Não, é muita doideira falar isso. Falou que sim. Ele pensou que no Japão é ilegal que não membros entrem em portais. E só dá pra subir de nível nos portais. Então tem que virar um membro. E a coisa de ontem acabou num assassinato. O Subaru pensou que investigar a morte de um jogador também é trabalho de outro jogador. Um oponente poderoso. Óbvio. Tem uma grande chance dele enfrentar um jogador dourado. E se for o Taiga, ele vai morrer. Até lá, ele tem que concluir o máximo de portais possíveis para ficar forte o suficiente para se preparar. Então a recepcionista estava explicando as regras gerais para ele. Então ele tem que ter 3 coisas em mente. Primeiro, se ele concluir um portal, ele sobe de nível. Segundo, quanto mais estrelas no portal, maior a dificuldade. E terceiro, após destruir o portal, as estrelas podem ser trocadas por dinheiro. Até que ele percebeu que tinha uma estrela. Ele perguntou se pode trocá-la. Ele pensou que isso caiu do bolso do Atari ontem. O Subaru pensou que tá liso agora. Então ele se sente um pouco mal, mas ele vai ter que pegar esse dinheirinho emprestado do defunto. A recepcionista perguntou de quem é essa estrela. Rapaz, ela tem um olhinho de estrela, então ela também deve ter poderes. E já que o design dela mostra coisas douradas e evidencia isso, já que, pra quem não sabe, quanto mais escuro uma coisa for, quanto mais claro a coisa vai ter à frente, mais contraste tem. É uma regra básica do contraste. É literalmente o contraste cru e nu. Quanto mais escuro uma coisa, mais claro tem destaque. E o contrário também é. Quanto mais claro uma coisa de fundo tem, mais contraste a coisa no fundo tem. Uma silhueta funciona basicamente assim. Vou dar um exemplo. Eu fico todo escuro assim. Não dá para ver nada de mim, mas... Não dá para ver nada de mim, mas como eu tenho esse contorno branco à volta, eu fico com bastante contraste em relação ao fundo. É isso. Eu tava querendo explicar. E isso simboliza muito isto, porque o que tá mais contraste na roupa dela é as coisas douradas, porque a roupa dela é toda verde escura, igual a minha roupa. Depois tem um dourado aqui no meio, daria muito destaque pra coisa dourada. É o básico do contraste em si. Então, em design, tudo tá aplicando que ela tem poderes. E ela... Os olhos dela, que é uma coisa que dá muito destaque a pessoas, já que quando olhamos para uma pessoa, olhamos para os olhos, mostra logo que ela tem poderes. E depois, a segunda coisa que mais chama a atenção é a roupa. Então, a roupa dela indica que ela tem poderes dourados. Então, ela deve ser uma rank dourada. Mas a rank dourada não seria uma recepcionista. Isso é um grande furo, agora eu acabei de perceber. Não faz sentido nenhum. Se pode muita coisa para aterrar tudo.
O Subaru falou que ontem, logo depois dele virar um jogador, tinha um portal na frente dele. Aí ele conseguiu concluí-lo. Mas a recepcionista falou que um não-membro entrando num portal deve levar uma punição de aprisionamento de até 5 anos ou uma multa de até 1 milhão. E o Subaru pensou que vacilou. Ele não sabia que era essa punição. E se perguntou o que ele faz. Só que enquanto isso, na delegacia de polícia, lá estava Ariake Taiga. E o porteiro ficou muito impressionado. E ele perguntou a que devem a honra da presença dele. O Taiga falou sobre o caso de assassinato de ontem. Ele perguntou se a testemunha e a prova estão ali, não é? Ele tem que checar uma pequena coisa. Então, mais tarde, o Subaru tava com mais de 100 mil na conta dele. No final, ele trocou a sua estrela por dinheiro. Como? Normalmente seria um crime muito sério, mas a recepcionista deixou passar só dessa vez. E o Subaru pensou que sorte. Essa foi por pouco. Só que, mesmo assim, ele se perguntou se um jogador ganha tudo isso. Uma estrela já é 1 milhão. O Subaru pensou que o sonho dele ficava muito bom na mente dele. Mas agora, ele... Quanto é que é 1 milhão de won? Mas eu tenho o nome Subaru, então pai em japonês, eu não sei. Vamos fazer aqui as duas contas. Esperava mais, na moral. 4 mil reais? Pô. Irmão, tá arriscando a tua vida pra pessoas que trabalham no CLT e conseguem isso. O CLT é muito brabo, o CLT é muito absurdo. Mas, pô... Rapaz, eu esperava pelo menos que tivesse de criar uma empresa para conseguir esse dinheiro. Uma pessoa que com salário, que não é dono da empresa, consegue isto. Muito poucas pessoas, mas tem umas pessoas que conseguem. Rapaz, tava pensando que tinha de ser, pô, uns 200 mil reais. Aí, pô, caralho, absurdo. Realmente compensa. Mas só isso? Rapaz... Se for japonês, fica mais legal. Aí sim, pô, compensa. Uma pessoa que consegue fazer isso, pô, 35 mil, caralho, compensa. Aí, ok, faz sentido. Mas de resto, putz, não compensa, mas nem ferrando. Tu faria por 4 mil, tu arriscaria a vida por 4 mil. Tu é rank bronze, despertou rank bronze. Tu vai arriscar a vida por 4 mil, porra. Você é louco, não compensa. Eu tô dizendo isso porque a minha realidade é portuguesa. Se talvez tu, como estás no Brasil, a tua realidade pode ser outra. Eu compreendo perfeitamente. Ah, preciso pra minha família. Compreensível pra caralho. Tô dizendo, se tivesse bem de vida, se tivesse um emprego e ninguém da tua família tivesse mal, aí eu perguntaria, pô, faz sentido? Não, se não faz, não sei. Mas enfim. É que eu tô dizendo isso porque literalmente esse valor que ela mostrou é o ordenado mínimo português. Então, pô, tu vais trabalhar no ordenado mínimo ou literalmente vais arriscar a vida? Será? Pra receber a mesma coisa? Ele tem que arriscar a sua vida pra conseguir o que ele quer. Ele pensou que agora ele tinha que achar tenta arriscar a vida, eu pronto a falar a mesma coisa? Não, só que antes, ele deu uma olhadinha, viu uma loja de roupa, uma barbearia e pensou, por que não, né? Ele tava todo acabadão. Então ele foi muito bem recepcionado nos 2 lugares, gastou bastante dinheiro e saiu dali feliz da vida. Todo arrumadão, cabelinho novo. Então, mas 4 mil? Não gastou bastante dinheiro e saiu dali. Gastou bastante dinheiro. Ou se gastou, é hiena. Então gastou muito dinheiro mesmo. Eu sei que cortar cabelo tá caro. Eu sei bem disso. Mas porra! Não. Eu queria entender. Eu quero entender como é que... Como? Não, rapaziada. O pessoal perdeu muito a linha colocando hiena aqui. Putz. Como é que... Não. Um corte de cabelo e comprar roupa. Agora eu entendi por que trataram bem, irmão. Pô, sugaram de ordenado. Putz. Não. Eu nunca vou pra Coreia nem pro Japão agora. Tá maluco? Tu precisa deste ordenado pra cortar o cabelo e comprar roupa? Não. Aí não. Putz, eu já acharia quase loucura gastar um ordenado mínimo só pra cortar cabelo e comprar peças de roupa, mesmo que sejam caras. Já acho loucura. Lembrando que o protagonista tá habituado com pouco. Por mais que a família dele seja rica, ele tá habituado a não ter nada. Putz, ele vai logo gastar isso tudo. Não, louco da cabeça. Meu Deus do céu. Esse cara aí tá... Meu Deus. Feliz da vida, todo arrumadão, cabelo... Roupa comunzaça. Ah, comprei um celular. Mesmo assim, em iene não dá. Em iene não dá. Cabelinho novo. Então, mais tarde, numa cafeteria, ele pensou... Irmão, uma RTX 4090 não custa esse valor. Desculpa. Não, isso só pode estar errado. Quanto é que custa cortar o cabelo? Vou perguntar aí. Putz, o Prota foi muito roubado.
Um salão de alto padrão em áreas nobres da cidade de Tóquio. 15 mil. 15 mil. O topo do topo do topo. Camiseta simples, jaqueta simples. Vamos ver aqui o kit completo. Quanto é que seria? 30 mil. Mesmo se juntarmos o topo do topo. Não dá. Aí o prata se lascou muito. 30 mais 15 mil. Quanto é que isso daria? Na moral, o protagonista tá muito ferrado. 15 mais 30. Vou colocar 45 mesmo. 0, 0, 0. Coloquei certo? Não, coloquei um a mais. Mesmo assim, tá muito caro. Mas é um preço aceitável. Aceitável não. Mas é um preço cogitável. Um país de quase primeiro mundo. As coisas lá estão bem caras. Elas ganham bem. Dá pra tentar entender. Dá pra tentar entender. Mas o que eu vi ali, não dá. Não dá. Não dá. Que isso, Marua? Que isso, Marua? Depois dessa, eu não sei mais o que dizer. Só que isso é incrível. O Subaru não só É bom que as roupas durem. comprar as próprias roupas, como também conseguiu cortar o seu cabelo num barbeiro. É a primeira vez. Eu entendo a preocupação agora, como é que é a primeira vez que ela faz isso. Realmente faz sentido. Por esse valor, não faz sentido a pessoa conseguir fazer. Uma pessoa comum não vai lá, Acho que certeza. ele faz isso tudo. E também é a primeira vez dele numa cafeteria. Ele finalmente... Eu não sei, depois desse preço que tu pagou, não sei, faz sentido, tu nunca tem ido a lugar nenhum. Tão caro que tá é. experimentando um macchiato de caramelo. Ele pensou que isso é tão bom. Ele tava até se emocionando. E ele pensou que é verdade, né? É a primeira vez que ele tá experienciando a liberdade. Toda a sua vida foi sendo aprisionado por algo ou alguém. Isso não é liberdade. Liberdade eu considero liberdade financeira. Isso aí que tu tá tendo é emoção e criando memórias. No máximo. Liberdade é poder fazer o que quiser, quando quiser. E tu não tem isso. Porque o teu dinheiro já foi todo embora. Subaru pensou que depois de terminar de beber isso, ele com certeza vai procurar um portal. E depois de fechar Boa. o portal, ele vai beber isso aqui de novo. Porque agora ele é um jogador. Oh, reflexo Diante bem do feito. vidro, o Tai já apareceu, chamando o insetinho de merda. E o Subaru se perguntou se ele já foi encontrado. Ele pensou que tem que fugir daqui. Mas o Taiga Dá tempo? atravessou a vidraça pra puxar o Subaru por ela, o arremessando muito longe. Ele Ela não tem reputação a manter como herói, não. saiu batendo em um monte de carro e caiu todo ferrado. Ele ia acertar uma mãe e uma criancinha, mas ele usou sua habilidade de molde do próprio sangue pra se segurar em todos os carros e não esbarrar na criança. Então, ele conseguiu bem, que salvá-la e legal. falou pra fugirem rápido. É bom já estar mostrando pelo menos o seu gesto de herói, como ela quer não se tornar herói. É aquele papo do Stan Lee, que ele falava que as pessoas não se tornam heróis, elas sempre foram heróis, só não tinham os poderes. Ele pensou que isso é uma merda. Ele pensou que essa é a pior situação que ele poderia estar. E o Taiga falou que não acredita que ele realmente virou um jogador. E o Subaru pensou que lutar contra o Rank Ouro, mesmo sendo nível 1, ainda mais sendo o maldito do Taiga. O Taiga falou que vai matar ele. E o Subaru pensou que ainda assim ele tem que fazer isso. Agora ele também tem poder. Enquanto isso, tava um engarrafamento enorme. As pessoas não entendiam muito bem o porquê disso. Até que a mulher que tava no trânsito perguntou por que tava assim engarrafamento. E um senhorzinho que tava passando falou que o Ariake Taiga ficou maluco. E falou que ela deveria sair do carro e fugir, porque tudo vai ser destruído por ele. E nesse momento eles estavam se encarando. O Subaru perguntou como que o Taiga sabia A aura maior, mas já a aura do Prata é mais imponente. onde ele tava. O Taiga falou que não vai falar. Ele tem que descobrir Ixi, sozinho. consegue esquivar, boa. E apesar de socar o Subaru, ele conseguiu se esquivar. O Subaru pensou que talvez seu celular esteja sendo rastreado. E foi um erro ligar pra confirmar o pagamento. Mas o Taiga falou que não faz diferença. Ele nunca vai saber porque vai morrer aqui. Então, usou seu braço dourado. E o Subaru pensou que isso era ruim. Mas ele se Eu não consigo nem entender por que o protagonista é tão desgraçado. Não, o protagonista não, desculpa. O irmão do protagonista é tão desgraçado. O que ele tem com o Prota? O que o Prota te fez, irmão? Caralho! entrou e perguntou pro Venkish, na sua mente, se poderia dar uma dica pra ele. O Venkish falou que o molde de sangue é uma habilidade que transfere poder mágico para o próprio sangue e o manipula livremente. Mas se abusar dessa habilidade, o sangue dele é o próprio sangue, então não pode usar o sangue das outras pessoas, ok.
Então esquece aquele papo de magneto que eu falei Ele antes. vai se esgotar rapidinho. O Subaru falou que não se importa. A prioridade dele é sobreviver. É a única coisa que ele tem que Justo. pensar agora. E nesse momento, lá estava Ariake Subaru, nível 1, Nível 132 de vida atual, 119 de mana atual, 36 de força, 29 de defesa, 36 de agilidade, 31 de destreza e 35 de sorte. Contra Ariake Taiga, nível 23. Só 23? O cara ficou farmando. A idade toda do Prota. Será que eles acharam bonzão nunca mais fez nada? Será que é por isso? Um cavaleiro dourado com 562 de HP, 220 de mana, Ou será que é difícil lupar nesse mundo? Também pode ser. 53 de força, 122 de defesa, 120 de agilidade, 128 de destreza e 101 de sorte. E o Taiga falou que desapareceria com ele agora e usou o impacto dourado, que criou uma grande explosão onde o Subaru estava. Mas o Taiga se surpreendeu quando viu que o Subaru se esquivou daquilo com um fio de está assistindo sangue. Homem-Aranha. O Subaru pensou que estava imitando Todo mundo copiou a Homem-Aranha agora. Ficou banalizado. É isso. Depois da Nanta, todo mundo tá fazendo. a habilidade daquele outro cara. E ele pensou que conseguiu usar o molde de sangue. Nem sabe como, mas usou. Mas o Taiga já tava na cola dele, dizendo que ele é muito devagar. E quando foi acertar o soco, o Subaru puxou mais um fio de sangue, conseguindo mudar a trajetória dele no ar e se esquivar. Apesar disso, passou muito perto de acertá-lo. Ele pensou que um golpe desse e ele morre. E o Taiga se perguntou se a habilidade dele é tirar fios com as mãos. E se perguntou se o Subaru também pode se mover livremente e agarrar as coisas. Ele falou que é patético. É só ele acertar uma vez que o Subaru morre. Só que dessa vez, o Subaru ficou parado. E em volta dele surgiu uma névoa de sangue. O Taiga se perguntou se ele tinha outra habilidade. E o Subaru aproveitou essa brecha. Ele pensou que o Ventus ensinou pra ele tudo isso. Ele tem que estimular o seu ódio. Só que quando acertou um golpe no Taiga, foi ele que sentiu a dor. Ele pensou que o ataque que derrotou o Sawatari como se não fosse nada, nem arranhou o Taiga, e ele que tomou dano. Logo, ele foi acertado novamente no seu peito, saindo muito sangue dele. Atualmente, que é bom ou é mal? Ele tava com 109 de vida. Só que o sangramento fez ele sangrar até ficar com somente 12 de vida. E o Taiga falou que não poderia mais correr. Só que nesse momento, muitos dardos de sangue apareceram em volta do Taiga. Finalmente. Ele se perguntou se o Subaru planejava fazer alguma coisa. E o Subaru percebeu que quanto mais... Vou deixar que tu me mates. Deixa aí, mata. Pode ser, tranquilo. É isso? Ele tá mais poderoso. Tu esperava? O sangue é o seu poder. E transformou todo ele em neblina. E não somente isso, como prendeu o Taiga nessa névoa de sangue, acertando ele várias vezes com esses dardos. Ele pensou que esse é o sangue mais resistente que ele consegue fazer. Mas o Taiga tava sorrindo e falou que já tinha avisado que ele não passa de lixo. Ele não sofreu nem mesmo um arranhão. Ele pensou que o Taiga... Falta criatividade pra Prota. Falta muita criatividade. O Taiga tinha tudo. O que eu posso fazer também? É que o poder se baseia em criatividade. E criatividade vem do aprendizado. Então, o Prota não tem aprendizado, não tem como utilizar a criatividade que ele não tem. Faz sentido. Velocidade, poder, defesa. Ele tá em outro nível. Literalmente, porque ele tá nível 23. Realmente. Mesmo que tenha se tornado um jogador à beira da morte, não importa quantas habilidades ele use. Para de subestimar. O poder vem da criatividade. Então, quanto mais criatividade tu tiveres, melhor. Subestimando e colocando barreiras é que vai piorar a tua situação, irmão. Usa a criatividade, expande teus limites. Irmão, vem com a epifania que nós estamos juntos, é isso. Vai ser mais forte que o Taiga. Enquanto isso, o Taiga pensou que é uma habilidade que transforma sangue em várias coisas, com alta aplicabilidade. Ele pensou que vai ser difícil no futuro se o Subaru subir de nível, então vai acabar com ele agora, antes que isso aconteça. E ele usou o impacto dourado pra acabar com a raça do Subaru de uma vez desistiu por todas. de novo. Mas quando o pacto atingiu, ele tava vivo. O Subaru pensou que velocidade, força e destreza. Nada disso funcionou. O Subaru tava com 1 de vida, mas ele se protegeu com algo macio e grudento ao mesmo tempo. Aí foi gênio. Usou a criatividade que eu tanto falo. Você perguntou que merda é essa? Um saco de boxe? Um pneu? Ele pensou que essa bosta absorveu o impacto como se fosse um airbag. E aquela coisa grudou no braço dourado dele. E não tava soltando, era como se fosse uma goma. O Subaru pensou que imaginou exatamente isso. Uma goma inquebrável. E a vida dele não tava em 1, gente, eu errei. Tava em 5. E nesse momento crítico, ele criou várias bolhas de sangue. O Subaru pensou que o efeito do molde de sangue dura 10 segundos. Mesmo que ele tenha que usar toda a sua mana, ele vai impedir o Taiga. Aí não, irmão. Precisa juntar um pouquinho, pelo menos, pra tu poder fugir. Porque esse golpe vai durar 10 segundos. E pelo que eu tô percebendo, não vai derrotar. Vai só
deixar lento, ou tô errado? Botou todo aquele sangue no corpo do Taiga. E ele tentou se soltar com o seu poder, mas não conseguiu. Ele tava tá dando conseguindo dano. andar, mas estava completamente duro e paralisado. É isso, fala aí. E o Taiga falou pro Subaru não achar que ele venceu. O Subaru falou que ele nem pensou em ganhar. O objetivo dele sempre foi sobreviver. E ele acha que vai conseguir. Então ele usou toda a mana restante que ele tinha pra cobrir todo o corpo do Taiga e escapar com um molde de sangue, que só durava 10 segundos. Só que nesses 10 segundos... Ah, então ainda tinha um pouco de mana pra poder fugir. Foi o que eu falei, não usa tudo. ele conseguiu fugir e criou uma grande neblina de sangue. E o Taiga se perguntou se aquele merdinha acha que pode fazê-lo de idiota. Ele não Já vai fez. escapar. Não vai caçá-lo até o fim. Até que alguém apareceu, chamando pelo Taiga. E era Ih, o cara de ouro. Murasaka Range. E ele perguntou que várzea é essa que o Taiga tava fazendo. Não só ele tava lá, como também Udou e Shikishima, outros dois Rapaz, esse aí é estiloso. jogadores. E o Taiga falou que não tem tempo pra explicar. Ele tem que sair. Exato, não tem tempo pra explicar pro Kumawa. Já acabou. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por tudo. E, inclusive, inscreve no canal que amanhã tem Manhwa grande. Um Manhwa que vocês curtem. Já tô avisando. É isso, espero que tenhas curtido. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.